Fala, galerinha do sexto ano, tudo bem? Sou o professor Roberto Falcione, professor de História da Secretaria do Estado da Educação do Paraná. Sejam todos bem-vindos para essa aula. Tema: caçadores, nomadismo. Olha que bacana. Vamos então agora estudar um pouco sobre a forma de vida humana dos seres humanos no período paleolítico, dos primeiros seres humanos, inclusive, suas ferramentas, sua forma de vida, a importância do fogo. Bora lá? É ciência, é história. Aperte os cintos, bom estudo para todos nós. Vamos apresentar os objetivos. Identificar as hipóteses científicas sobre o surgimento da espécie humana e sua historicidade. Você lembra do significado de nomadismo? Ou melhor, quando o professor Roberto fala para vocês a palavra nomadismo, o que vem à mente de vocês? Nômade, professor. Sei. Você saberia dizer como é a vida de um nômade? Um nômade, o que o nômade faz, professor? Vamos lá? Nomadismo significa sem moradia fixa, ou seja, um ser humano que precisa migrar para viver da caça, pesca e coleta de frutos e raízes. Será que temos algum grupo, enfim, alguma pessoa que vive os raízes, mas que não tem moradia fixa? A vida humana no nomadismo tem baixa expectativa, lá naquele período, né? Mesmo assim, esses seres humanos foram responsáveis por povoar várias regiões do planeta. Coloca-se que o grupo social, os ciganos, né, ainda são considerados como uma forma nômade, né? Eles montam seus acampamentos em algumas localidades, né, migram para outras localidades. É considerado um povo nômade, né, que não tem a casa fixa, né, a residência fixa, né? Poxa vida, esses 15 anos de sala de aula, eu já tive alguns alunos curiosos. Ele ficava uma média de 15 a 20 dias apenas, 30 dias em cada colégio. Ele é filho, o pai dele era dono de um circo. Dá para colocar que eles são um povo nômade? Não vivem da caça, da pesca e da coleta, correto, vivem, né, da arte circense. No entanto, eles não fixam moradia, podem até ter a sua residência, provavelmente, mas junto com o circo, com o seu trabalho, precisam estar migrando por causa do trabalho. Olha, de certa maneira, nós podemos colocar que os caminhoneiros são seminômades, né, professor? Por que não? Tem a sua casa fixa, né, lá, esposa, filhos, né, hipoteticamente falando, esperando lá, enquanto que o pai, o caminhoneiro, vai fazer sua viagem de 8, 15 dias, né, viajando em cada cidade com seu caminhão e tudo mais, depois volta, né? Seminômade. Mas existem alguns exemplos aí interessantes para nós colocarmos que é possível sim, você levar uma vida nômade, não é mesmo? Qual a sua opinião sobre uma vida nômade? Difícil, né, professor? Você já se perguntou se nos dias atuais existe algum grupo social que vive dessa forma? O professor Roberto deu umas pitacos aí, né? Será que tem mais alguns exemplos aí? Professor, o meu pai trabalha de vendedor e ele vai em várias cidades e fica quase 30 dias fora. Pronto, pode ser um exemplo, mas está relacionado mais ao trabalho, né? Ele tem a sua até brincamos, né? É mais seminômade, mas dá para a gente entender o que é a ideia de um nomadismo, né? Que não tem a moradia fixa. Para nós, na história, está relacionado a uma forma de vida, né? Então, nós podemos entender as duas diferenças. Existe o nomadismo e o sedentarismo. Então, um grupo nômade, ele sempre está viajando em busca de alimentos. Isso na história, lá na antiguidade, em busca da caça, da pesca e da coleta de frutos, raízes, que eles encontram no meio ambiente. Desculpe. Já o sedentarismo seria, por exemplo, um processo onde o homem passa a fixar sua moradia num local, porque ele conseguiu meios de garantir sua alimentação. Através de que maneira, professor? Agricultura. Então, aí está essas duas grandes diferenças. O nômade não sabe plantar o seu alimento. O sedentário, e outra coisa, não confundir com a palavra sedentário usada nos dias atuais, né? Que é utilizado mais para a pessoa que não faz atividades físicas. O sedentarismo está relacionado à pessoa que fixou moradia porque ele tem garantido o seu alimento através do plantio, através da criação de animais. Relembrando, a pré-história é uma divisão tradicional da história. Então nós colocamos a pré-história 2 milhões de anos atrás, linhas, né, de espécies que vão anteceder os hominídeos, que vão ser os ancestrais. Aí 2 milhões nós temos ali os Homo habilis, começam então as linhas de Homo, né? Homo habilis, Erectus, depois Neandertal e depois o Homo sapiens moderno, que é a nossa espécie, até 4.000 anos antes de Cristo, que surgem
a escrita. Essa é uma linha tradicional da história e nesse período de 2 milhões até 4 mil anos antes de Cristo é chamado de pré-história, ok? São divisões. Então, assim, os historiadores, quando foram estudar o passado, né, perceberam e falaram, nossa, mas é muito grande esse passado. O que nós vamos fazer, pessoal? Olha, é o seguinte, eles se reuniram, né, é a chamada de convenções. O que são essas convenções? Academias de universidades da Europa, principalmente europeia, que nós temos uma aproximação muito grande, né, com a linha acadêmica, né, de Portugal, da França, da Inglaterra, e eles fizeram ali essas reuniões, que nós chamamos de convenções, estabeleceram, falaram, olha, vamos dividir, porque está muito grande esse passado aí, ó, é muito grande. E como é que nós fazemos, professor? Vamos colocar paleolítico, neolítico, e vamos colocar também a idade dos metais também. E foram aparecendo, junto com os estudos, a arqueologia, essas novas divisões do tempo, para poder falar um pouco desse passado, para situar-se tanto no tempo como no espaço. Em que local sabiam dominar o cobre? Em que local dominavam o bronze e o ferro? Não foi em todos o plantio. Não, surgiu, acredita-se, né, na região ali da África, do norte da África, na Ásia, que surgiram os primeiros grupos humanos que aprenderam a praticar agricultura, mas existem outros povos nômades ainda, né? O mundo inteiro, como diz o outro, ainda de uma forma vivendo da caça, da pesca e da coleta. Então, paleolítico. Então, paleolítico começa com os primeiros Homo sapiens sapiens modernos, com a nossa espécie. Vamos colocar 300, outros com 250 mil anos atrás. Mas, tudo bem. Ou 200 mil anos, enfim. Né? A ciência toda hora está fazendo novas descobertas sobre os seres humanos. Uma das mais antigas já aponta quase 250 mil anos os primeiros Homo sapiens, né? A nossa espécie, o ser humano. Aí até 12 mil anos é o período aqui, ó, né, do Paleolítico, né? Ou colocam os primeiros hominídeos, depende da questão da tradição histórica. Outros colocam que os primeiros hominídeos, no caso os Homo habilis, começa o período Paleolítico. Então, nesse período paleolítico, significa idade da pedra lascada, a palavra paleolítico, e nesse período, o nome idade da pedra lascada é por causa das próprias ferramentas utilizadas por esses seres, né, por esses seres vivos, eu ia falar, né, por esses hominídeos, né, ou Homo habilis, enfim, Homo erectus também, nesse período, eles fazem ferramentas com pedras lascadas. Por que esse termo, professor? Porque literalmente eles pegavam uma pedra, outra na mão e lascavam, batiam, para fazer o formato de um machado de mão, como encontrado esse na Espanha, uma picareta de pedra lascada. Ó, eles vão lascando, batendo, quebrando uma pedra com a outra. Nossa, professor, mas como é que eles conseguem essas perfeições quebradas? Aí tem uma outra ferramenta que o professor Roberto vai mostrar para vocês, chamada percutor. É uma espécie de poça de osso ou de madeira que os caçadores iam fazendo um formato ali, dando aquela... Quebravam a pedra com o formato e com o percutor eles iam, né, dando aquele acabamento. O que é o acabamento? Dando aquela arredondada onde eles queriam que... né? Com isso eles não faziam só os machados, pontas de lanças, pontas de flechas, né, utilizado pedras. Não somente... Observe-se que as primeiras ferramentas, os seres humanos começaram a observar que, né, sei lá, vamos imaginar a cena. Os caçadores acabaram de pegar ali um bom animal. Se desse uma lixada ali, fazia uma ponta. Aí ali eles começaram a perceber que dava para fazer um arpão. Arpão para pescar com ossos. Agulhas, anzóis, foram encontrados anzóis de ossos. Imagine o trabalho que a partir de 12 mil anos tem algumas formas de vidas diferentes, mudam-se algumas ferramentas de alguns grupos, mas as pedras lascadas continuam em várias localidades, inclusive no Brasil, as tradições de povos umbu, aqui no sul, inclusive no Paraná, e foi encontrado pedras lascadas de uma situação, não podemos generalizar essas datas para todo o planeta. Em um local que surgiu a agricultura, em outro local que mudou-se as ferramentas para pedra polida, mas as pedras lascadas continuam existindo sim. O que significa paleolítico, professor? Essa é com vocês. Letra A, é a idade da pedra polida. B, é a idade da pedra mole. Nossa, se vocês me colocar essa letra B, vocês vão ver. Letra C, é a idade da pedra lascada. Ih, lascou, professor. Letra D, idade do osso.
Voltei. Vamos. Paleolítico significa idade da pedra lascada. Aê, acertaram! E por que, professor? Paleo, né? Lítico, pedra, paleo, né? Pedra lascada, período paleolítico. Ok? Paleolítico, então as ferramentas principalmente utilizavam quartzo e um sílex, que são uma espécie de pedras. Por que são as pederneiras, professor? Uma espécie de osso ou de madeira que eles faziam ali o entorno, com a mão mesmo. É muito bacana. Enfim, encontrei coisa que a internet nos possibilita, né? Alguns pesquisadores, arqueólogos, simulam para dar o cantinho ali onde vai segurar a mão. Então isso aqui, por exemplo, uma ponta de lança. Colocava-se a madeira aqui, amarrava, né, com um cipó, enfim, com algum tipo de furar, né? Então esses eram, claro que os seres humanos utilizavam o que tinham em seu meio ambiente, o que estavam próximos a eles. Eles tinham que observar o que tem no meio ambiente, né? O que estão próximos a eles. Se eles não têm pedra onde eles estão, não iam surgir nunca esse tipo de ferramentas. Isso é importante nós observarmos. Copie seu caderno e responda. Explique como eram as ferramentas e armas deste período. Qual período? Paleolítico, idade da pedra lascada. Daqui a pouquinho voltamos, corrigimos juntos. Voltei. Vamos corrigir juntos? Então, como eram as ferramentas desse período paleolítico? Significa idade da pedra lascada, e como diz o próprio nome, as pedras então usavam uma técnica de lascar, o caçador o caçador pegava uma pedra, a outra, e ia batendo até dar o formato, e depois com a pederneira, ou com osso ou com madeira, ele dava o acabamento da ponta de lança, do machado de mão. São pedras bem rudimentares, são ferramentas bem limitadas, o corte, o furo, mas é o que tem para a época, como diz o outro, é o que tem para hoje. Para ele estava ótimo. E é um processo evolutivo, coisa que o Australopithecus não conseguiu fazer, coisa que ele tem muito mais força para enfrentar outros grupos que não sabiam dominar essas ferramentas. É para se entender dessa maneira que a ciência justifica como que alguns grupos vão sobreviver e quem não vai sobreviver. Quem se adaptou melhor, ou o processo evolutivo, na segunda teoria científica, sobrevive. Aquele que não vai passar por esse processo
Nesse período está o nomadismo. Então, dentro do Paleolítico, esse período de 2 milhões a 12 mil anos antes de Cristo, o ser humano, os grupos humanos são muito pequenos, vivem entre 20 a 100, tem uma explicação, eles não podem aumentar muito esse grupo porque eles têm que ficar sempre vivendo de migrações para caçar o animal, para pescar no rio, para coletar frutos das árvores e raízes do chão. Então não pode se aumentar muito o número por duas situações. Primeiro, as crianças, queira ou não queira, nós estamos falando de um grupo que vive pela sobrevivência. Eles precisam migrar para sobreviver. Então, sobreviver é o principal objetivo. Caçar é a principal fonte de alimentos. Se você tem muitos filhos, você tem mais bocas para alimentar, primeiro ponto. Segundo, se você está com crianças, grupos que você precisa correr, como é que você vai correr com uma criança no colo? Tem mais dificuldades. Como que você vai fugir? Então, tem toda uma dificuldade para se locomover com crianças. E isso é uma das explicações por que esses grupos são pequenos. Por questão também de alimento, o alimento é muito escasso, dependendo da localidade, o que o meio ambiente está fornecendo, dá para dar uma aumentadinha ali no controle de natalidade. Passou disso, está colocando em risco o grupo, opa, parou, não deixa mais, como diz, aumentar a população, e é isso que eles faziam. Por isso que no período paleolítico, a população no mundo, né, ela era extremamente limitada. Tem alguns estudos que até 12 mil anos atrás, historiadores como Jaime Pinsky, falam que tinha 30 milhões de pessoas no mundo, há 12 mil anos atrás. Quando surgiu a agricultura, e com a abundância do alimento, tem uma verdadeira explosão demográfica. O que é isso, professor? Aumentou a população, porque começaram a ver que tinha alimento para todos, comércio entre esses grupos da agricultura. Mas sem agricultura, características. As famosas histórias das pinturas rupestres, professor, dessa época, também não que na idade do Neolítico, não que em vários momentos o ser humano não deixa suas marcas registradas nas pedras. As pinturas rupestres mostram os animais que eles caçavam, que eles tinham no ambiente. Olha que bacana essas pinturas, inclusive na caverna de Chauvet, na França. São cavalos, bisões, né, animais que eles se alimentavam ou que tinha na região deles ali, né, para coleta de caças. Qual era o motivo, qual era o modo, né, de vida dos seres humanos no Paleolítico? Letra A, era sedentário? B, nômade? C, era bifaci. Letra D, era residual. E aí, vou responder elas com vocês aqui rapidinho. Letra A, B, C ou D, galerinha do sexto ano? Qual? Muito bem, acertaram. O modo de vida sempre migrando para caçar, para pescar e para coletar frutos e raízes. Por caça, precisam da coleta de frutos. Mas aí o grupo passou lá e já caçou o animal, já coletou os frutos da árvore. O que chegou atrás, né, diminui de vida, segundo a ciência, 30 anos, era idoso para eles no Paleolítico. 30 anos, vixe Maria. Ou seja, baixa expectativa. Fechamos? Estudamos que o nomadismo se refere na pré-história à forma de vida dos primeiros Homo sapiens, sapiens modernos. Somos nós, né, professor? Isso. Apesar de dominar o fogo e aprender a produzir ferramentas de pedras lascadas, tinham uma expectativa de vida baixa, devido a questões relacionadas aos estilos e raízes. Fechamos, galerinha? Espero que vocês tenham curtido. Cadê? Aê! Espero que vocês tenham curtido essa aula. Bom estudo para todos vocês. Abração, sou Roberto, para toda a galera do sexto ano. Foco nos estudos, força, fé no coração. Até a próxima!